Bom, então, bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui um trabalho que é desenvolvido pelo Eduardo e esse monte de coautores aí, incluindo o Caio, que está longe daqui. É, esse trabalho, aliás, está nesse QR Code aí, se vocês quiserem baixar a apresentação. Esse trabalho vem sendo realizado há bastante tempo, já tem acho que 2 anos. Então, eu vou começar resumindo um pouco o que que a gente fez nesses 2 anos, para depois apresentar quais são as contribuições específicas desse trabalho, incluindo os experimentos. Depois completar com alguns comentários finais. Bom, esse trabalho endereça um problema em que é bastante fácil de explicar, em traduzir sentenças em linguagem natural, que descreve uma pergunta a um banco de dados, para SQL. Esse problema já foi estudado há bastante tempo, existem dezenas e dezenas de papers sobre isso. Então a pergunta é por que gastar tempo com mais um paper? A questão é que quando você vai para bancos de dados do mundo real, esses bancos de dados um pouquinho mais complicados, esse problema não é tão resolvido assim. Essas duas referências aqui embaixo, eles argumentam em bastante detalhe por que que o problema de text-to-SQL não é bem resolvido para bancos de dados do mundo real. O que que é exatamente um banco de dados do mundo real? Bom, é alguma coisa que tem um número razoável de tabelas, quer dizer, o esquema relacional não é pequeno. O segundo problema é que o esquema relacional, tipicamente, ele é construído para explicar bancos de dados para programadores, não para o usuário final. Então, o nome das tabelas das colunas, com frequência, não tem muita coisa a ver com os termos que os usuários adotam. Isso cria um problema de mismatch, né, de escalamento entre os dois vocabulários, que é bastante chato. A terceira coisa é que, tipicamente, as pessoas codificam a semântica dos dados no banco de dados de uma maneira estranha. Por exemplo, ordens abertas pode estar codificado no banco de dados como status igual a 1. Então é difícil imaginar como é que a gente vai traduzir status abertos para, ou ordens abertas para status igual a 1 de uma forma automática, sem informação adicional. Isso é literalmente impossível. E a última coisa que está listada aí nessa transparência é que, tipicamente, o vocabulário ele é ambíguo. Linguagem natural é inerentemente ambígua, mas o esquema também pode ser ambíguo. Quando a gente começou a trabalhar com isso, nós usávamos um banco de dados, usamos, né, um banco de dados no mundo real, que é proprietário. Então, a gente escreveu 100 consultas que cobriam mais ou menos o que os usuários gostariam de saber e rodamos o benchmark. Só que como esse banco é proprietário, a gente não pode distribuir os resultados assim, não posso abrir os dados. Então, a gente usa também um banco de dados do mundo real, chamado Mondial, um banco de dados bastante bem conhecido sobre dados geográficos, e a gente também construiu 100 perguntas tiradas da internet e de outros lugares para testar as estratégias. Então, são dois bancos de dados não exatamente simples, populados com dados, algumas coisas até bem grandes. Mas a gente rodou inicialmente várias das estratégias para transformar text-to-SQL. O resultado foi muito ruim em literalmente todas as estratégias que a gente testou. É como se para cada 6 consultas em 10, essas ferramentas erravam, o que é muito ruim, né? Você imaginar que o usuário submete só 40% dão certo, isso não é possível ser colocado em produção. O que a gente percebeu é que boa parte dos erros tinha a ver com aquele problema do vocabulário, do descasamento de vocabulário, né? Os termos que a gente usava para descrever tabelas e colunas não tinham muita coisa a ver com o que os usuários adotavam para formular as perguntas. Bom, para resolver isso, você pode criar a gente criou um conjunto de views em cima do banco de dados, ou seja, o banco de dados não é modificado, você simplesmente acrescenta as views, e essas views nada mais fazem do que remapear o nome das tabelas de colunas para alguma coisa que perto do que os usuários falam.
esse remapeamento é fácil de definir, e aí nós chegamos a uma situação onde mais ou menos para cada uma em quatro, esse 74% ali é mais ou menos como uma em quatro consultas, a ferramenta errava, bom, que já melhorou bastante. Mas uma em quatro ainda é um número bastante alto, né? A gente foi olhar com mais detalhe e o culpado agora era o problema de complexidade dos dados, ou seja, isso que eu comentei, o usuário chama ordens abertas, no banco de dados está escrito status igual a 1. Então, como é que a gente resolve esse problema? A solução aqui é um pouco mais complicada. Na verdade, a gente captura a semântica dos dados através de exemplos. Esses exemplos são gerados automaticamente, a gente cria um banco de exemplos, não, 30, 40 mil exemplos. Em tempo de execução, quando vem a pergunta do usuário, a gente procura nesses exemplos o que é parecido com a pergunta do usuário e passa para a LLM a sentença em linguagem natural que está lá no exemplo e como é que aquilo deve ser trabalhado em SQL. Isso é complicado de produzir? Sim, é complicado de produzir, mas é a única maneira que a gente encontrou para passar a semântica dos dados para a LLM. E o resultado foi um pouco melhor. Agora a gente já, uma em cada cinco perguntas, a ferramenta erra. Uma em cada cinco perguntas é melhor do que uma em cada quatro, né? Mas ainda é bastante alta a taxa de erro. O que a gente percebeu é que esses exemplos que são computados e passados dinamicamente, em certos casos, eles eram muito semelhantes uns aos outros. Havia pouca diversidade nos exemplos. Existem várias maneiras de você aumentar a diversidade dos exemplos. Uma que a gente acabou adotando é decompor a pergunta do usuário em subperguntas, né, em componentes, e aí os componentes em si que eram usados para procurar o que era parecido que estava lá no nosso banco de dados de exemplo. E aí, em 74, passou para 84% a acurácia. Isso já é bem razoável, né? É um pouco menos do que uma para cinco perguntas o sistema errar, né? 84% é um pouco mais do que um para cinco. Então, nós estamos nessa situação até que a gente desenvolver a técnica que eu vou descrever para vocês agora, onde a gente mudou de 84% para 93%. Isso significa que uma em cada 10 perguntas, um pouco menos do que uma em cada 10 perguntas, o sistema erra. Bom, isso já dá para colocar em produção. Então, a gente saiu em 2 anos, mais ou menos, de 41% de acurácia para 93% de acurácia, o que é um salto considerável. Então, agora eu vou explicar para vocês como é que isso foi feito. É, é fácil de a gente explicar. Aquelas views, elas traduzem o que o banco de dados está descrevendo lá, organizando no banco de dados, para o vocabulário do usuário. E para a gente usar o Knowledge Graph para fazer isso, né? Uma coisa mais robusta do que simplesmente uma coleção de views. Então a gente deveria criar o Knowledge Graph próximo do vocabulário do usuário, próximo dos conceitos do usuário. Esse Knowledge Graph, ele contém também exemplos de dados do usuário. Então a gente deveria ter uma forma de procurar lá no Knowledge Graph o que é próximo dos termos usados para o usuário para embasar a nossa transformação. E aí tem uma outra coisa que a gente percebeu logo no início, que uma dificuldade da LLM é criar joins entre as tabelas. Quanto mais joins você precisa criar para resolver a pergunta do usuário, mais complicado ficava para a LLM. Então, uma maneira de resolver isso é você criar uma view que embute todos os joins, e essa view, então, era passada para a LLM, ou seja, a LLM não precisaria se preocupar com os joins, né? Precisa se preocupar com várias regras e outras coisas complicadas, mas não com os próprios joins. Bom, isso aí é fácil da gente falar, é uma ideia que já estava latente no primeiro paper que a gente escreveu sobre isso. Só que aí a gente tem um pequeno problema. Nada disso do que eu pintei de verdinho na transparência anterior é exatamente fácil de fazer. Quer dizer, criar um knowledge graph pode ser bem chato. Esse problema de match, de bater os termos do usuário com o que está dentro do knowledge graph, pode ser bem chato,
E criar review é até certo ponto misterioso, né? Como é que eu junto as classes que eu descobri que eu preciso para resolver a consulta do usuário? Como é que eu faço o join dessas classes de uma maneira ótima? Bom, felizmente, a gente tem uma ferramenta que resolve esses três problemas. É uma ferramenta desenhada, projetada e implementada, e já está em produção há algum tempo, para fazer consulta por palavra-chave em banco de dados. A ferramenta chamada Dunk, ela suporta knowledge graphs, ela ajuda um projetista a criar esses knowledge graphs, a mapear os knowledge graphs para o esquema relacional do banco de dados, e ela tem um dicionário interno que contém os metadados, ou seja, o knowledge graph, o esquema relacional, e dados indexados, né, o nome dos objetos, os domínios enumerados, tudo isso fica dentro do dicionário e é usado para descobrir quais são as classes que eu preciso para resolver a pergunta do usuário. E essa ferramenta também tem um algoritmo otimizado que cria o menor número possível de joins entre essas classes para não dar uma consulta desconectada para o usuário. Então, os três problemas que eu listei, eles são resolvidos usando a mesma ferramenta. Agora, como é que isso se junta com uma LLM? Então, vamos lá. A primeira coisa, a gente tem que falar um pouquinho mais do Duck. Então, suporta um knowledge graph, tem um dicionário, e uma coisa importante, quando o Duck faz o match das palavras-chave com as entradas do dicionário, esse match pode ser com o nome de uma classe, pode ser com o nome de uma propriedade de uma classe, ou pode ser com daqueles valores que eu comentei, o nome dos objetos, não, os valores de uma propriedade de uma classe. Qualquer uma das três situações, o match, no fundo, te devolve sempre uma classe. Então, esse processo de match devolve um conjunto de classes. Então, é esse conjunto de classes que a gente vai olhar para o Knowledge Graph e descobrir como é que eu junto essas classes numa view do Knowledge Graph. Isso tudo é o que o Dunk faz, um processo de match e um processo de criar essa visão. O dicionário e o Knowledge Graph são coisas mais simples. E aí, como é que a gente faz o Schema Link? O Schema Link agora é um pouco diferente. Esse primeiro passo de traduzir uma pergunta do usuário para SQL, eu tenho que descobrir quais são os pedaços do banco de dados que eu preciso usar. No nosso caso aqui, em vez dos pedaços do banco de dados, são, vamos chamar, os pedaços ou as classes do Knowledge Graph que eu preciso para processar a consulta. Então, começa assim. Você chama a LLM para extrair palavras-chave da pergunta do usuário. Aí essas palavras-chave são passadas para o Duck olha para o Knowledge Graph e olha para aquele dicionário e te devolve quais são as classes que são úteis para processar a pergunta do usuário. Os exemplos aqui, você pode passar exemplos nessa fase, que é a mesma ideia que eu tinha comentado antes. E no final, você chama a LLM de novo para revisar as classes que o Duck descobriu. Às vezes o Duck passa mais classes que precisa, então a LLM no final dá uma revisadinha nesse conjunto de classes. Então o resultado final desse passo inicial é entra uma pergunta do usuário e sai um conjunto de classes do Knowledge Graph e esses matchings entre as palavras-chave e as classes. O segundo passo é o processo de compilação em si da consulta. Então, a primeira coisa é chamar de novo o Dunk para criar aquela view que junta essas classes todas. Essa view é um objeto misto. Ela junta as classes, mas a definição da view em si é em cima do esquema relacional. Então, todas as confusões de mapear o knowledge graph do esquema relacional ficam embutidas dentro da view. A LE ele só vê a target clause da view, que são classes de propriedades do knowledge graph. Aquele processo de decomposição de consultas que eu disse que funcionou antes, ele é usado aqui também, e a mesma história de buscar exemplos dinamicamente próximos dos componentes da pergunta do usuário. E no final, a LLM ela é chamada com a pergunta do usuário, e essa view criada dessa forma esperta, e aí tudo que a LLM tem que fazer é converter a pergunta do usuário para uma consulta SQL em cima dessa view. Ela não precisa se preocupar com os joins, mas precisa se preocupar com os group by ou com os having da vida.
Então, o processo final de conversão da pergunta para o SQL ficou bem mais simples. Então, em 5 minutos, essa é a nova ideia que a gente tem para converter perguntas em SQL. Bom, será que isso funciona? Então, vamos voltar lá aos dois blocos de dados que a gente usava nos nossos experimentos até então. Quando a gente separa um processo em dois, a gente pode se perguntar se o Dunk e a LLM realmente descobriram as classes certas para processar a consulta. Bom, o que acontece é que aquele processo que eu chamei de skin link para vocês, que agora devolve classes, funciona bastante bem. Ele praticamente acerta 100% em todas as 100 perguntas que a gente processou. Isso é bem importante, porque se você tiver erro nesse processo, depois é claro que na hora de gerar o SQL vai dar errado. Então esse processo ficou bastante robusto. E aí, o processo como um todo chega a essa taxa de acerto de 90, de acurácia de 93%, no caso do GPT-4, no caso do GPT-O foi um pouco menos, 90%, mas fica dentro dessa noção de que uma em cada 10 perguntas é que o processo todo erra, ou se vocês preferirem, 9 entre 10 perguntas o processo funciona direitinho, o que é muito mais do que a gente tinha até então. Então, essa grande contribuição desse processo e do uso do Dunk é colocar as coisas num nível de precisão, um nível de taxa de acertos bastante aceitável. Se a gente for para o Mondial e repetir esses experimentos para o Mondial, que é um banco de dados completamente diferente desse nosso banco de dados proprietário, curiosamente, os experimentos também levou a 93% de acurácia, mas o mix é diferente. Ou seja, o processo acertou todas as consultas simples, errou 4 das médias e errou 3 das complexas. Isso aqui também dá os mesmos 93%, mas é diferente do banco de dados proprietário. Como esse número aqui, 29, é relativamente baixo, né, é um pouco menos de 90%, a gente ainda pode melhorar um pouco e tentar subir essas médias. 93% nos dois bancos de dados que são desafiadores é um bom resultado. Então, no final, para completar, o que que eu mostrei para vocês assim rapidamente? É uma estratégia de Text-to-SQL que usa internamente uma ferramenta que a gente já tinha para processar consultas por palavras-chave. Essa ferramenta permite a gente trabalhar a nível de um gráfico conceitual, não do esquema relacional. A gente tem essa ideia dos exemplos que são buscados dinamicamente de acordo com a pergunta do usuário, não é um conjunto fixo de exemplos, e esse processo todo demonstrou uma performance muito boa nesses dois bancos de dados, bem mais complicadinhos do que o normal. Em suma, a gente misturando o Dunk com esse conjunto de essa técnica de exemplos e mais umas estratégias de prompt espertinhas, a gente consegue uma taxa de acerto bastante alta. Agora, o uso do Dunk, ou seja, a construção do Knowledge Graph, a indexação dele e a construção desse conjunto de exemplos são processos genéricos, eles tomam tempo. Toma tempo do usuário para definir como é que é o Knowledge Graph e toma tempo de computação em si para gerar os exemplos. Leva uns 2, 3 dias para gerar os exemplos, no caso dos bancos de dados que eu mostrei para vocês. Então, o estudo é genérico, funciona em princípio para qualquer banco de dados, mas dá trabalho, né? Então, no final das contas, essa estratégia que eu descrevi para vocês, ela deve ser considerada quando a gente quer criar uma interface em linguagem natural para um banco de dados sério, um banco de dados do mundo real, onde a acurácia é um problema. Eu não quero responder para os dados, olha, eu acho que é essa consulta. Não, eu quero, com uma certeza bastante alta, responder para o usuário uma resposta, dar para o usuário uma resposta correta. Então, dá trabalho? Dá. Mas, no caso dos bancos de dados reais, faz sentido isso que eu acabei de dizer para vocês.
que a gente pretende fazer no futuro? Na verdade, o que que a gente já está fazendo? Aquela última questão de desambiguar, do problema de ambiguidade das perguntas do usuário, o Duncan já trata de uma forma, através de algumas heurísticas, alguma coisa de ambiguidade. Mas o mais razoável é você colocar um usuário no loop. Ou seja, às vezes perguntar, entrar num diálogo com um usuário para desambiguar e por aí afora. É mais fácil, na verdade, fazer uma interface baseada na noção de diálogos, não uma interface que recebe uma pergunta e produz uma resposta sem falar nada com o usuário. Uma interface que vai gradualmente acertando a vida até produzir a resposta que o usuário espera. A segunda coisa que a gente tem que pensar é que o mundo não é um monte de texto. O mundo contém dados em muitas outras modalidades. Então, a nossa interface tem que partir para uma ideia de ser multimodal, não simplesmente uma interface textual. Isso é um desafio, construir interfaces adequadas. Então, enfim, esse é o que eu tinha para comentar com vocês. Se vocês quiserem baixar a apresentação, o QR Code estava em todas as transparências desse QR Code. Aí, bom, obrigado.